Eu me chamo Diana, só tenho 21 anos. Desde a minha infância eu era aquela típica criança viada, então todo mundo via os meus trejeitos e me julgavam por conta disso. Oi, eu me chamo Gabi, Gabi Freitas, eu tenho 26 anos, eu sou uma pessoa trans não binária. Eu me chamo Cauã, tenho 33 anos e sou um cara trans. Já pensou na possibilidade de você ter um acompanhamento para pessoas trans? Meu parecer tá ali só falta essa etapa para finalmente eu conseguir começar o tratamento com a testosterona. Mas essa não caminhada, né? Eu sou Ayla Cerqueira, tenho 31 anos. Comecei a pesquisar na internet vídeos, né, coisas que eram parecidas com aquilo que eu estava sentindo. E aí eu vi assim, eu acho que eu sou uma travesti. Meu nome é Leonardo Rangel, sou o atual coordenador do mestrado do Prof.EPT-IFBA. E essa ação que a gente está fazendo é uma ação que visa problematizar a inserção da população trans, das pessoas trans no mercado de trabalho. O que a gente está precisando é realmente humanizar a relação da população no geral com as pessoas trans, que já tem uma história de vulnerabilidade e de violência muito grande. Eu fui criado naquela família tradicional brasileira, né? Onde eu nunca me encaixei em nada relacionado a padrão e eu não consegui entender. Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 4 anos e o meu pai largou minha mãe. Eu tive que ser criada com a minha avó por conta disso, porque ela tinha, 18 anos na época. Porque minha família é uma família que não teve diálogo comigo. Não teve diálogo muito assim, não queria saber sobre mim. É um pessoal do interior que tem aquele tipo de educação, assim, onde a mãe casa, né? Onde a mulher nova, no tempo aquelas meninas novas se casavam e era para só ficar dentro de casa, cuidar do filho, fazer a comida e não ter educação. E daí ela não passou educação para mim, essa questão. Me ver como um menino diferente, assim. Um menino que não se comportava como um menino realmente. Só querer ficar ali, brincando com outros meninos. Eu tive uma infância muito conturbada, muito, assim, pais separados. A gente veio do interior de Piauí para Salvador. Aí acabou que a gente parou no subúrbio ferroviário, lá em Piripiri. Um tio que sempre foi muito afeminado, muito diplomata com homens, mas que nunca chegou a se assumir, foi de Beyoncé, sempre apresentou cultura pop. Pra mim, no mundo gay, LGBTQIA+, sempre foi algo que passasse na TV, né? Não era uma experiência que eu tinha no cotidiano. Dentro de favela, querendo ou não, isso é uma cultura que é rechaçada. Se você é uma criança viadada, isso até tem uma graça até certo ponto. Mas a partir do momento que você cresce, isso começa a ser oprimido. Seu pai quer te bater, quer que você pare de ter esse jeito de viado e você cria o jeito de baixo, né? Eu sempre joguei muita bola. Meu pai, até certo ponto, me incentivava, mas quando eu era chamado para ir para time de base, ele já não achava que era de acordo. Isso é coisa para homem. Você vai jogar bola, para quê? Vitória me chamava, Corinthians me chamava para ir para jogar em times grandes, mas não era o mundo que meu pai queria para mim. A minha criação foi num ambiente conservador e religioso, né, no cristianismo protestante. Então, tudo era do diabo, tudo era do capeta. E acabava que os adjetivos que eram me dados, nem eu sabia o que era, não entendia o que era. E me repugnava a saber que as pessoas me viam dessa forma. E tentava de qualquer outra maneira mudar o meu aspecto, mudar o meu jeito, porque eu não conseguia, né? Não dava certo, porque é a minha essência. A minha vida no ensino foi muito difícil e eu tinha muita dificuldade de fazer amigos na escola por conta disso. Acabei sendo muito reclusa, o que é uma narrativa de quase todas as pessoas trans que ainda não se encaixaram no mundo, porque nem eu mesma sabia o que eu era naquela época. E eu estudei sempre em colégios públicos.
Assim, as dificuldades que eu enfrentava era mais porque eu gostava sempre de ficar com o menino, sempre estava com aquele menino ali, tudo comigo. Só que eu não sabia que aquele sentimento era um sentimento de, assim, de paixão, né, de gosto. Para mim era uma amizade. Aí sempre que eu ficava aquele tempo com os meninos, eles queriam me bater, às vezes. Às vezes ele me batia, tinha alguns que queriam me bater, alguns ficavam tendo medo para não ir para a escola, assim. Só que eu conseguia ir, né? Eu me afastava deles e eu conseguia ir. Todo tempo eu estava indo lá, mas sempre teve essas falhas, assim, ter esse contato demais com eles e eles não gostarem e eu também não entender. Aí eu fiquei um menino sem se expressar. Eu não me expressava até me formar. Até os 22 anos eu não me expressava assim. Em relação a nada, não dava opinião. Eu passei o tempo todo no ensino médio, desde a 5ª série. Eu não falava nada, não apresentava nada, eu não tinha relacionamento com as pessoas, não conseguia me relacionar. Eu não conseguia manter um relacionamento com a pessoa de nada, assim. Durante a escola, não foi lá essas coisas, até porque eu não era bem aceito com os colegas, entre a 7ª e a 8ª série. Como eu não era aceito, eu me fechava bastante. E com isso eu não conseguia me comunicar com ninguém, eu era bem antissocial. Todo o meu processo no ensino fundamental foi ainda sendo uma criança gay. Foi difícil, né? Tinha momentos que na hora do intervalo mesmo, eu não ia brincar, eu não ia lanchar, eu preferia lanchar sozinha ou trancava na sala. E eu acabava me escondendo para poder eu não sair. Porque geralmente tinha os meninos, né, que adoravam me bater sem motivo nenhum. E sofri horrores no ensino médio, porque eu tinha um professor que ele era transfóbico e fazia a gente escrever redações defendendo o porquê que pessoas trans podiam estar nos esportes ou não. E muitas pessoas colocavam motivos de não ter. E sempre que era a aula dele, todo mundo já olhava para mim, para ele, porque sabia que aquilo ia ser um debate, porque eu também pesquisava, buscava artigos para poder contrapor todas as explicações, razões que ele achava que era o certo e justificavam a fala dele. No 3º ano, que eu estava segurando o livro de matemática, que na época os livros eram muito grossos e pesados, eu estava abraçada com um dos livros e o pai de um aluno, né, chegou assim, ó, por que tá segurando um livro assim? Homem não segura livro assim. Aí eu, no meu momento, né, das raras vezes que aconteceu de eu retrucar, foi disse, o livro é meu, eu seguro do jeito que eu quiser. Ele simplesmente esperou passar pelo portão de saída e deu 3 tapas nas minhas costas. Pá, pá, tá achando que eu sou o quê? Eu sou polícia. Na frente da... Era horário de todo mundo tá saindo, os alunos estão saindo ali, ó. E eu fui crescendo numa limitação. Não podia ser do meu jeito, eu não podia requebrar, não podia rebolar. Eu terminei a escola com 19 anos, comecei a estudar para poder entrar na faculdade. Aí eu entrei no IFBA. Aí depois do IFBA eu fui para a UFBA. Nesse processo eu entrei dentro de um armário que demorei muito tempo para sair. E aí eu fui fazer a faculdade, eu descobri que eu tenho um transtorno bipolar. Todas essas coisas foram acontecendo e eu fui me escondendo, assim. Eu fingia que eu era uma mulher super feminina, falhava miseravelmente. Eu sempre tentei forjar uma coisa que eu não sentia que eu era, entendeu? E aí, eu nunca vi espaço naquela relação e naquele lugar e dentro daquela faculdade que eu me sentia burra, que eu me sentia idiota, para me assumir uma pessoa trans. Aí eu fui estudar no Thales de Azevedo, que era um colégio grande, novidade para mim. Nessa época, 2017, 2018, estava nascendo um lírico aqui no Brasil. A gente tinha o rap, a cena do rap acontecendo, a cena da poesia marginal acontecendo nas ruas. E foi aí que eu me descobri nesse mundo de escrever. Eu tive a primeira experiência com uma pessoa trans na minha vida. E a gente conversava muito, eu participava de um grupo de não binários. E eu transitava nesse mundo e eu falava, não me encontro, porque a forma como eu me atraio por outras pessoas já era o suficiente para mim, né? Eu me via um corpo feminino me atraindo por mulheres.
Então, a minha vida começou a se encaixar em 2019, quando eu estava no finalzinho do ensino fundamental 2, indo para o ensino médio. Eu tinha uma amiga que ela também se descobriu uma pessoa trans depois, e ela conversou comigo e disse: eu vejo uma mulher em você. E eu percebi que isso era muito verdadeiro, porque até as roupas masculinas que eu usava ficavam femininas em mim. Eu percebi que não era só, eu não ia me contentar enquanto uma pessoa gay, porque eu sentia que algo no meu corpo estava diferente. E eu já estava com essas questões de gênero na minha cabeça. Então eu decidi começar a transição por conta própria, com contatos de mulheres trans de outros estados que já tinham uma experiência. E aí eu fiz a louca e comecei a me hormonizar sozinha. E esse processo transformou minha cabeça inteira, destruiu tudo que eu achava que eu sabia sobre mim mesma. O corpo que eu tinha não era o meu corpo e eu precisava expor isso para fora. Eu não sabia falar, não sabia sobre essas coisas que existem em relação, em tempo de relação com outra pessoa. Aí eu vim saber o que eu era aqui em Salvador, foi desde os 23 anos. Eu me apaixonei por uma pessoa, por um cara que eu trabalhava. Daí eu não sabia que era paixão. Só que eu senti aquilo de estar querendo sempre perto dele. O tempo todo querendo estar perto, e aquela sensação de que eu não poderia perder ele e tudo mais. Aí foi daí que eu fiquei tão assim, assustada, assim, não, essa é paixão. Então todo aquele tempo que eu vivia com aqueles meninos, era isso. Porque eu ficava assim. E hoje em dia eu estou descobrindo uma mulher trans, um processo de transição, apesar da minha idade, eu tenho 32 anos, não tenho vergonha, mas eu tenho que ir de acordo com aquilo que acontece comigo. Com 17 anos, eu conheço uma pessoa, assim, eu estava meio naquele processo de me assumir lésbica e tudo, aí eu conheci uma pessoa que mandou um e-mail para mim, eu conheci ele pessoalmente, mas ele mandou um e-mail, porque eu achava que era uma mulher lésbica, mandou um e-mail para mim, escrito: eu sou fulano de tal, e eu acabei namorando com ele por um tempo, e foi o primeiro homem trans, primeira pessoa trans que eu tive contato na minha vida. Então só ser dito como mulher lésbica já era suficiente, já era uma luta já suficiente, já era martírio suficiente para debater com a sociedade, com a minha própria família, já era motivo suficiente para sofrer. Então eu ficava por ali. Eu conversava muito sobre a solidão que eu sentia na falta de me identificar. Eu já tinha crises de disforia e eu não sabia o que era, achava que era só um incômodo com o meu corpo, com a forma que o meu corpo crescia e a forma que ele tomava e eu não conseguia controlar. E o fato de que isso atraía mais ainda um olhar masculino e desejado para mim e o quanto isso me deixava desconfortável. Eu achava que estava entrelaçado uma coisa na outra e não era. E a gente conversando, ele me apelidou de Raí. Né? Meu codinome como poeta é Raiz d'Água, então ele me deu o nome de Raí. E eu sempre adotei esse nome, eu comecei a tomar conhecimento sobre a causa, eu entrei no mundo da militância, né? Eu comecei a ser militante nessa época, ia para manifestações, ia para pautas feministas, LGBTQIA+, eu gostava de me inteirar. A minha transição começou no final de outubro de 2018, quando eu parei para perceber e analisar sobre questões internas. E aí começou todo o processo da hormonização, tanto que meu primeiro hormônio foi minha amiga que me deu. Uma amiga minha na época, também travesti. Ela estava fazendo a cirurgia dos seios. E aí eu fui acompanhar ela, e nesse acompanhar ela pegou e me deu esse presente. Né? Toma aqui a sua inicialização na transição. Em que eu me descobri, eu tinha 21 anos. Eu comecei a minha hormonização, minha terapia e dei meu primeiro passo com as mudanças de documentação. E em 2019 em diante, depois de um ano, fazendo todo o processo de documentação, eu parti para a hormonioterapia e com isso eu fui me descobrindo mais, me permitindo mais. Com as terapias também ajuda bastante.
e com a psiquiatria também. E fui dando a minha caminhada no meu processo. Eu não gostava do meu corpo, eu odiava o meu corpo e eu sofri muito com isso. Então, a parte da hormonização e começar a expor isso de dentro para fora e toda essa maravilhosa experiência que é poder mudar de gênero e sentir, tipo, seus peitos crescendo, sua voz afinando, todos os efeitos que acontecem psicológicos, que a gente fica, meu Deus do céu, eu tô enlouquecendo, é só TPM, porque a gente também sente. Mas a partir dali que veio a transição, que eu mudei os meus documentos, não. Tudo piorou. Tudo era um lugar que eu fosse, era um banheiro que eu frequentasse. Qualquer lugar era um ritmo de chacota, de risadinha, de é você querendo ser mulher. Esses discursos todos que geram gatilhos, né? Então, foi bem desafiador. Eu fui me reconhecendo mais, me aceitando mais a minha identidade de gênero, porque eu não sabia diferenciar ainda a identidade de orientação. E com isso, e fazendo as terapias, tudo direitinho, com prescrição médica, porque eu não aconselho ninguém fazer sem a prescrição médica, eu fui dando o start na minha caminhada. Comecei a procurar algo na internet sobre pessoas trans. E aí eu achei a nomenclatura assim, não binária. Eu tinha 19 anos e eu comecei a me identificar com aquilo. A transição e essa parte para mim sempre foi um lugar muito de aprisionamento. As pessoas me aprisionaram em algo, na artista, na namorada de alguém, na filha de alguém, na mulher de alguém, que eu não conseguia ser uma pessoa, sabe? Eu não conseguia ser eu. Acho que tem 1 ano e meio que eu consigo abrir a boca e falar que eu sou uma pessoa trans. E que eu não performo o tipo de masculinidade nem de feminilidade que as pessoas esperam de mim. Enquanto cidadão, a gente tem decisões políticas, né? Aí a gente não tem acesso a conhecer qual a diferença de gênero e de sexualidade. Eu, por exemplo, eu sou um homem trans pansexual. E pela minha falta de sabedoria da minha sexualidade por muito tempo, eu não consigo me entender como homem trans. Porque pra mim não tinha essa questão de você ser uma pessoa trans e gostar do sexo oposto, ou gostar do mesmo sexo que você. Um homem trans, mas gosta de homem, por quê? Continua, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é falta de conhecimento mesmo. Bom, minhas experiências no mercado de trabalho, eu comecei desde pequena, até na época do colégio. Eu vendia revista, aquelas revistas que tinha bijuteria e tal. Aí depois eu ampliei para vender trofas, depois vendi salgados. E por aí em diante, na época da faculdade, que foi tudo isso antes da transição. Eu não vendia não, porque depois da experiência que eu estava tendo assim, eu não gostei muito de ter que ficar cobrando dinheiro, aquela situação toda. E aí eu dei uma pausa, mas veio o estágio, né? Que eu sou formada em administração. E aí eu estagiei na Coteba durante 1 ano. E depois eu me formei e aí eu comecei a procurar emprego, né? Tudo isso antes da transição. Eu terminei o ensino médio com 19 anos. Eu repeti a 5ª e o 1º ano. E quando eu terminei com 19, eu estava no mercado de trabalho fazendo um menor aprendiz de artes visuais. E foi um processo assim muito bom. Porque o primeiro contato de trabalho de carteira assinada que eu tive na vida, e o único, foi com artes. Era uma delícia, assim. Então eu sempre tive esse impulso de querer ser útil, fazer alguma coisa. E eu sempre fui visionária. Eu pensava assim, tá, eu vou aprender a fazer crochê com a minha avó, e aí eu vou poder fazer panos de prato para conseguir vender e, sei lá, vender 10 panos de prato por R$10, eu já vou ter R$100. Isso pra mim já era algo, tipo, muito grande. Até eu receber o baque de que o mercado de trabalho exclui pessoas como eu e
não vão escolher pessoas como a gente para estar à frente do trabalho, em ser um atendente, em ser o rosto de uma revista ou coisa do tipo. Eu tive um emprego no Porto da Barra, na cozinha, mas foi nesse processo de transição, né? Que foi o início da minha transição, ainda estava aparecendo um homem, né? Mediante a sociedade, e tinha toda essa questão do preconceito e tal, mas como eu estava na cozinha, não estava sendo vista, né? Assim, pelo público, então não tinha problema. E aí, depois eu saí desse ambiente e fui tentar outros, né, para recepcionista. Então, não consegui, pelo fato de ser quem eu sou. E naquele momento também as minhas vestes não eram tão femininas para demonstrar que eu era uma mulher. Eu saía para colocar currículos e tudo mais, sempre nos dias adequados. E nunca conseguia. Em alguns momentos tinha certo tipo de perguntas que eu não entendia muito bem, né? Porque o entrevistador estava me perguntando o que é que eu fazia para me manter, para manter as minhas noitadas, que eu acho que a questão pessoal não interfere muito na pessoal ou na profissional referente a isso. E não conseguia vaga. Eu já tentei ir para São Paulo uma vez, nessa esperança de que em São Paulo tudo é melhor, e eu caí de cara no chão com tudo que eu passei lá. Não ter experiência no mercado de trabalho, porque eles nem ao menos queriam me dar essa oportunidade, foi pior ainda para mim. E, enfim, parecia que toda a equipe era minha inimiga e não queria que eu crescesse lá dentro. E a gente pode até pensar assim, nossa, mas isso é vitimização, mas não, a gente sente quando a gente não é bem recebido, quando a gente não é bem-vindo ali. O último processo seletivo que eu fiz foi na minha área mesmo de garçom, num determinado restaurante. Eu costumava fazer mais seleções sozinhas, a pessoa do RH comigo mesmo. E nesse dia, a pessoa foi eu, ela e mais uma outra pessoa. E aí eu já fiquei com o pé atrás, porque eu já sabia o que vinha por detrás aí. E aí, no decorrer da seleção, infelizmente não fui chamado, colocaram várias barreiras que na própria entrevista eu percebia que não eram verdades. E terminou não ficando e saí da seleção. Também teve um outro processo seletivo que eu participei e tudo que um outro participante que passou eu fiz. Estávamos empatados naquela seleção e acabei não passando. Eu me lembro de uma experiência que eu tive num bar que eu trabalhei, em que a senhorinha tinha me visto trabalhar para a filha dela e ela me achou muito bonita. E eu achei assim, nossa, que legal, ela vai me contratar porque eu sou uma pessoa bonita, ela quer que as pessoas me vejam. Mas não, era justamente por conta dessa cisma que as pessoas têm de que mulheres trans são interligadas à prostituição e que ela me queria com roupas curtas, apertadas, que exprimissem o meu corpo para que as pessoas vissem enquanto eu trabalhava. E quando eu percebi isso, eu tive esse lápis e fiquei, não há um lugar para eu ficar. E aí eu saí. Encontrei um refúgio, acho que é uma palavra muito forte nesse ambiente, que foi a prostituição. Né? Infelizmente, na sociedade que vivemos, é uma porta escancarada para corpos iguais ao meu. Né? É um escape, porque ou você vai morrer de fome, né? E você precisa de um teto, você precisa se organizar. E aí, com o tempo e com as próprias experiências, conversando com amigos e conhecidos, e até mesmo participando de rodas de conversa para aprender a mais a lidar com certas situações, eu descobri que eu, não falando tanto que eu sou uma pessoa trans, eu conseguia melhor as coisas, e isso foi muito tempo e por muitos anos também, então não foi assim rápido. Com isso eu não falava que eu era uma pessoa trans e conseguia as coisas, eu fui aprendendo, apesar de que a gente não falando que nós somos quem somos,
Isso vai, de certa forma, apagando a nossa existência, porque a gente tem que falar sim, tem que eles do outro lado saber lidar com a gente e aprender e ter mais letramento e mais conhecimento sobre. Eu acho que tem um ponto muito importante que é o seguinte: as pessoas me leem como uma mulher lésbica. Isso é um ponto, eu acho que é uma coisa muito importante de ser falada. As pessoas me leem como mulher lésbica. Isso significa que eu não sofro transfobia? Não significa isso. Sendo o que é que eu faço para vender arte? Eu falo: oi, eu sou Gabi, essas são minhas ilustrações e meus marcadores de livro. Acabou. O meu gênero quem define sou eu, como eu me sinto, como eu quero. E sobre o trabalho é exatamente sobre isso. Às vezes, se a pessoa me chamando no feminino, ai, fulana, vem cá, eu vou. Se a pessoa me chamando no masculino, ah, fulana, vem cá, eu vou. Significa que isso também é uma forma, pra mim, de proteção. Porque tem certos momentos que eu não tô afim de corrigir a pessoa pra pessoa no masculino, se eu tô 3 da manhã vendendo arte pra aquela pessoa. Não importa, gente. Pra mim não importa. Eu sei, inclusive, pra minha namorada, que são realidades diferentes, pra ela super importa isso. Mas pra mim, eu só quero que ela pague meu dinheiro, eu entro no meu Uber, eu vou pra minha casa de segurança e durma. Então, é muito... Eu acho que eu falei muito, mas eu acho que é sobre esse processo, sobre a transexualidade e essa coisa, assim. E ser fluido também faz parte desse processo. Esse projeto tem essa oportunidade de mostrar para nós que podemos seguir os nossos sonhos, de continuar estudando, de frequentar ambientes que para muitas não imaginava que estaria frequentando. Sobre o projeto, por incrível que pareça, foi um dos primeiros que eu já participei que me deu vontade sim de participar, tanto é que eu vim e não faltei nenhum dia. Bom, a minha experiência aqui, vou falar, foi bem difícil, porque eu tive que conviver com outras pessoas trans aqui, conhecer identidades diferentes das minhas. E assim, uma coisa interessante é que a gente também mobilizou múltiplas linguagens. A gente mobilizou arte, a gente mobilizou roda de conversa, e nessas rodas de conversas houve muita circulação de aprendizado. Houve emoção, houve riso. Enfim, houve uma troca muito significativa, né, de modos de sentir, pensar e agir. E de maneira muito compartilhada, de maneira muito bonita, de maneira muito respeitosa. Aqui teve muito respeito um com o outro. Aqui teve, assim, aprendizado. Foi como se fosse uma troca mesmo. Um conhecendo o outro, sem julgamentos. Eu não sei explicar o tipo de conexão que a gente tem, mas parece que todas as pessoas trans têm isso dentro de si, uma certa energia que nos conforta, e tudo começou a fluir de uma forma muito boa. A gente começou a falar sobre nossos traumas de infância, problemas com a família que a gente sempre tem, ou a família que a gente não tem. Eu pensei em expectativa, na verdade, assim. Eu pensei que isso era tipo um curso que a gente ia... Eu não gostei da ideia de ser gravado, nem de fotografia. Eu não gostei muito, não vou mentir. Porque eu odeio, eu comecei a entrar no processo de odiar a foto. Mas aí eu acho que a ideia talvez, porque eu não olho pra câmera, eu olho pra você. E aí me dá vontade de conversar e não de me sentir realmente gravada. Nós mesmos organizar essa gravação, fazer o roteiro, né? E participar de tudo. A captação da imagem, de escolher o ambiente, o cenário, a luz. Mas eu gostei muito do processo das pessoas, eu achei que todo mundo bem receptivo. Eu achei até os lacres, eu gostei bastante, eu gosto de pessoas que lacram as coisas. Eu acho que eu gostei do todo, assim, achei um processo bem interessante. Ter o abraço de pessoas que apoiam, mesmo que em algumas coisas precisam ser melhoradas, mas assim, tudo tem que ter um início, né? E é muito incrível ter o apoio, porque sozinhos não somos nada. É uma primeira ação que a gente tenta cuidar e olhar para isso de uma maneira mais sensível e mais comprometida, com mais responsabilidade. Hoje eu sou mais liberto comigo mesmo, me aceito mais,
sou mais fortalecido comigo mesmo. Hoje eu tô retomando tudo, hoje eu procuro sempre cursos, procuro sempre outras pessoas para me comunicar, me relacionar, procuro me profissionalizar, saber realmente quem eu sou. A pessoa quer aprender, a pessoa quer estar bem, a pessoa quer ter uma profissão boa, a pessoa quer também participar de todas aquelas coisas, né? Eu sempre tive cabelos coloridos, eu sempre tive cabeça raspada, mas ao mesmo tempo isso vinha carregado de um vestido. Mas quando eu quero me sentir gostoso, quando eu quero me sentir bonito, quando eu quero me sentir mais masculina, eu sou quem eu sou. Isso é parte de mim. Mas tem essa dificuldade de se conhecer, de falar, poxa, por isso que eu consigo ter de mim. Será que eu posso mudar isso? A partir do momento que as pessoas destravarem isso na cabeça delas, elas vão conseguir conversar com a pessoa trans e não ser preconceituosas. Elas vão conseguir chegar à diferença nos corpos e nos trejeitos das pessoas sem condená-las. É doloroso, mas é muito gratificante que a gente tem no final passar por tantos riscos assim de trombose, assassinato, baixa expectativa de vida, com base nas estatísticas, o que não define a gente, obviamente. E é uma corda bamba incrível e libertadora. E esse projeto está aqui, né, para mostrar a vocês que estão aí assistindo que sim, teremos corpos trans ocupando esse espaço e outros espaços. Queira você ou não. Saia de sua casa, deixe de preconceito, venha pra Transbatucada. Saia, saia, saia de sua casa.